Olá! Na aula de hoje, a aula 8B, nós vamos falar sobre phone numbers. Na verdade, nós vamos tratar da aplicação dos cardinal numbers, que nós vimos na aula anterior, em várias situações, como, por exemplo, em números de telefone. Primeiramente, nós perguntamos o telefone de alguém da seguinte forma: What is your phone number? Ou What's your phone number? Qual é o seu telefone, seu número de telefone? E responderemos com it's e em seguida o número. Lembrem que toda oração tem de ter sujeito, verbo e objeto. Portanto, it's e depois vem o número do telefone. Dizemos os números de telefone um a um. Para números dobrados, usamos a palavra double, que significa duplo, dobro, dobrado. E para o zero usamos o. Temos aqui alguns exemplos. Neste número de telefone, eu diria 9917 ou 77 ou. Bem simples, 9917 ou 77 ou. Espero que tenham compreendido. Logo em seguida, nós temos uma outra aplicação para numbers, cardinal numbers, que é em relação à idade. Age, idade, age. Quando queremos perguntar quantos anos você tem, numa lição anterior, nós mencionamos que idade não é coisa, anos não são coisas, portanto, não podemos ter anos. Então, quando eu pergunto quantos anos você tem, em inglês, o mais apropriado seria eu perguntar quão velho você é. E é dessa forma que perguntamos. Então fica, how old are you? É praticamente no pé da letra. Quão velho você é? How old are you? Já que trata-se de uma pergunta com o verbo to be, posicionamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito you. Ok? Temos aqui um outro exemplo. Eu pergunto, how old is she? Quão velha ela é? Ou quantos anos ela tem? A resposta, she is 47. Ou então, she is 47 years old. Years old. Isso aqui é facultativo, você não é obrigado a colocar, não é? Mas seria como ela tem 47 anos de idade, digamos assim. As expressões, como eu falei agora, as expressões years old ou years of age podem ser omitidas. Então, how old are you? I'm 31. Ou então, I'm 31 years old. Tem aqui um exemplo. Quantos anos aquela garota tem? Ora, na verdade é quão velha aquela garota é. Então, how old is that girl? Bem simples. Também utilizamos essa lógica para perguntar a altura de algo ou alguém. Como, por exemplo, qual é a sua altura? É como se nós perguntássemos quão alto você é. Então, how tall are you? How tall are you? Bem simples, não? A seguir, nós temos uma outra aplicação para os cardinal numbers que nós aprendemos na lição 8A. A lição anterior. Vamos falar sobre math calculations. Math calculations. Ok? Cálculos matemáticos. Temos aqui plus, minus, times, ou então multiplied by, divided by. Plus, minus, times, ou multiplied by, divided by. Temos aqui point, é o que nós vamos utilizar para separar decimais. Temos aqui esse sinal como sendo is equal to, é igual a, is equal to, ou então equals to, iguala-se a, ok? E temos também square root, que é a nossa raiz quadrada, ok? Temos alguns exemplos de aplicação desses sinais. 2 plus 2
is equal to 4. 3 minus 2 is equal to 1. Temos mais alguns exemplos aqui embaixo. 9, só um momento, 9 divided by 2 is equal to 4.5. Em português aqui seria vírgula, mas lembrem-se que em inglês onde é ponto vai ser vírgula, onde é vírgula vai ser ponto. Então, aqui nós temos square root of 4 is equal to 2. Ok? E para finalizarmos, vamos falar sobre currency. Currency, que significa moeda. Moeda enquanto unidade monetária, não o objeto moeda, que em inglês seria coin. Então temos aqui currency. Algumas currencies para nós memorizarmos. American dollar, real, pound, que é a libra esterlina, pound, euro. American dollar, real, pound, euro. Em inglês, o separador de centenas, milhares e etc. é a vírgula, comma. E do decimal é o ponto, point, como já mencionamos algumas vezes. Temos aqui exemplos de currencies, na verdade exemplos de valores, como 6.789 dólares e 50 centavos. É no pé da letra que nós dizemos. Então, 6.789, aqui é 80, está faltando um Y, aqui 89 dollars and 50 cents. Temos aqui um exemplo com pound, que é a libra esterlina, que é 12,045 pounds and 10 cents. Ok? Vejamos. Para finalizarmos a explicação do dia, nós temos os nossos verbos da lição. Today's verbs. Ok? Nosso primeiro verbo de hoje é o verbo to send, que é o verbo enviar, mandar, remeter. Então, os políticos enviam $1 milhão para a Suíça. The politicians send $1 million to Switzerland. Para a Suíça. To Switzerland. Ok? Temos aqui nosso segundo verbo, que é o verbo to pay, o verbo pagar. Você paga 300 libras para viver em Londres. You pay 300 pounds to live, viver, to live in London. Observem que esse em Londres, esse em, eu estou usando in, porque estamos falando de uma perspectiva geográfica. E lembrem-se que de bairro para cima, como nós vimos na lição 6b, a preposição que usamos é in, para bairros, cidades, estados, países e assim por diante. Para finalizarmos, nós temos o último verbo, que é o verbo to study, estudar. Ok? Sua irmã, de 8 anos de idade, estuda aqui. Sua irmã, de 8 anos de idade, estuda aqui. Your 8 years old sister studies here. Your 8 years old sister studies here. Aqui nós temos um exemplo super curioso. Por quê? Porque esse de 8 anos de idade é uma característica da irmã. Portanto, tem função de adjetivo para o substantivo irmã. Então, lembrem-se que adjetivos vêm sempre antes dos substantivos. Então, irmã de 8 anos de idade. Esse de 8 anos de idade vai vir antes. 8 years old sister.
só que ligado assim com hífens, ok? Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, tirem suas dúvidas em sala de aula com seu professor. Façam seus exercícios. Bye, bye.